Graça e paz, irmãos. Então, a Bíblia de vocês, no Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Enquanto eu me arrumo aqui, os irmãos encontram e mantenham as vossas Bíblias abertas, que a gente vai dar uma passeada sobre o texto do jovem rico. Um texto bem conhecido, né, da nossa parte. Nós já ouvimos algumas pregações, né, sobre o jovem rico, mas a palavra de Deus, ela sempre vem de alguma forma e fala conosco, né? Então, texto sobre o jovem rico. Nós não vamos ler texto ainda, mas conforme nós formos falando, a gente vai discorrendo sobre o texto. Então, a história do jovem rico é uma história bem famosa e ela é contada nos 3 primeiros evangelhos, né? Mateus, capítulo 19, Marcos, capítulo 10, que é o qual nós vamos falar, né? Vamos usar, e Lucas, capítulo 18. Esses 3 primeiros evangelhos, eles são chamados de evangelhos sinóticos, que significa uma visão conjunta, ou a mesma visão. São denominados assim, evangelhos sinóticos, justamente porque são muito semelhantes em suas narrativas, quanto aos acontecimentos dos fatos. Uma curiosidade é que muitos estudiosos creem que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito e que Mateus e Lucas usaram este evangelho como fonte. Independente disso, irmãos, nós vamos usar o texto de Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 27, para nós expormos a história do jovem rico e veremos que os outros textos similares complementam e enriquecem essa história que é tão intrigante, que é tão curiosa. Essa história do jovem rico é uma história que se passa logo após Jesus deixar a Galileia, ali onde ficava Cafarnaum, Nazaré, que era a sua cidade natal, e Jesus chegava na Judeia, ao leste do Jordão. Por ali, Jesus curava muitas pessoas e sofria uma forte oposição dos fariseus, que tentavam pegá-lo em alguma controvérsia. Faltava pouco para a entrada triunfal em Jerusalém. E posteriormente nós sabemos que Jesus seria entregue às autoridades. Os 3 evangelhos, é interessante isso, eles narram que o acontecimento anterior à história do jovem rico foi a declaração de Jesus sobre as crianças. Declaração essa que também é bem famosa. Segundo Marcos 10, versículo 13 ao 16, um pouquinho antes do que a gente vai ler, os discípulos de Jesus, por algum motivo, não permitiam que as crianças chegassem até ele. E Jesus os repreende e diz: deixe vir até mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. E continuou dizendo: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. É importante nós notarmos que no ministério de Jesus é constante o chamado a um novo reino. Reino este que é denominado como reino dos céus e reino de Deus. Por onde Jesus passava, ele anunciava: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Com base nisso, irmãos, o texto de Marcos, a partir do versículo 17, ele começa dizendo
o seguinte, versículo 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma primeira coisa é que o texto de Marcos diz que essa pessoa era um homem. Mateus, que fala do mesmo texto, vai dizer que esse homem era jovem. E Lucas vai dizer que esse homem era um homem importante. Naquela época, era considerado jovem até no máximo 40 anos. Então, no máximo, esse jovem tinha até 40 anos. É possível que ele fosse um oficial da sinagoga, um governante, um príncipe. Não sabemos ao certo porque o texto não diz. Mas ele era de uma classe dominante, alguém importante da sociedade judaica e possuía muitas riquezas. O texto deixa isso muito claro. Também vemos que esse jovem era um homem extremamente religioso. No entanto, que no versículo 20, diz que ele seguia os mandamentos desde a sua adolescência. Provavelmente, esse jovem rico havia ouvido falar muito de Jesus e desse reino que era tão anunciado. As histórias, elas percorriam toda a Palestina. É possível que ele tenha seguido Jesus por um certo tempo, ou até mesmo ouviu que Jesus falou sobre sermos semelhantes às crianças. É possível que ele estava próximo daquela cena, né? Sobre as crianças para que pudéssemos entrar no reino dos céus. Irmãos, como alguém tão importante e respeitado, conhecedor da lei, vai até Jesus e num ato de humilhação se põe de joelho e expõe algo que o deixava angustiado, que é: bom mestre, que eu farei para herdar a vida eterna. Uma dúvida que muitas pessoas têm até hoje, tanto pessoas que não conhecem a palavra de Deus, como pessoas que têm um conhecimento, mas ainda têm a dúvida no coração sobre o que fazer para herdar a vida eterna. Havia sinceridade nesse jovem. Ele foi com sinceridade diante de Deus. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que muitas pessoas têm o conhecimento das Escrituras, mas por algum motivo não obtiveram ainda o entendimento da palavra de Deus. Este homem ele conhecia as letras muito bem, mas desde a sua adolescência, mas ele tinha uma teologia errada no tocante à vida eterna. Ele achava que precisava fazer alguma obra para que assim pudesse chegar à salvação. Além disso, ele se achava bom suficiente para alcançar a eternidade. Então esse homem ele chegou diante de Cristo com sinceridade, mas ele chegou também com uma certa prepotência. E a resposta de Jesus começa a descortinar quem era esse homem de fato diante de Deus. Versículo 18 diz que Jesus respondeu: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Jesus não estava negando que ele era bom, porque ele é o próprio Deus. Mas Jesus ele estava forçando o homem a reconhecer que sua única esperança se achava na total dependência de Deus, uma vez que somente este pode dar a vida eterna.
É também possível que estivesse incentivando o jovem a refletir na plena identidade e natureza daquele que estava falando com ele. Precisamos entender, e isto precisa ser muito claro na nossa mente, que só Deus é bom. Nós, em nossa essência pecaminosa, desde a nossa infância, nós somos contaminados por isso. Romanos 3, versículo do 10 ao 12, vai dizer assim, e vai deixar claro sobre essa contaminação do pecado na nossa vida. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos, ainda no capítulo 3, versículo 23, vai dizer: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O texto é bem claro, irmãos. A humanidade tornou-se imunda quando desviou-se do seu Criador. Ao mesmo tempo, todas as ações dos homens foram e estão contaminadas. Por tornar-se imundo quando se desviou, não há um homem sequer que faça o bem. Ou seja, as ações dos homens também se tornaram imundas. E uma dúvida que frequentemente vem em nosso coração, talvez tenha passado no coração de muitos, quase todos, é por que, então, as pessoas fazem coisas boas, mesmo não tendo um relacionamento com Deus? Como pessoas ímpias fazem coisas boas? Como pessoas que negam a Deus conseguem ainda fazer coisas boas? Irmão, isso é importante para a gente entender a nossa fé, entender a salvação em Cristo. E para isso, nós precisamos entender que há uma diferença entre graça comum e graça salvadora. Lembrando que ambas são a mesma graça. Tanto a comum como a salvadora é graça, é dado gratuitamente, misericordiosamente. Porém, elas se manifestam de formas diferentes. A graça comum é uma graça universal, ou seja, é aquela graça que Deus derrama indistintamente sobre todas as pessoas do mundo. Então, basicamente, a graça comum é revelada na benevolência e na misericórdia com que Deus trata a raça humana. Isso significa que a graça comum não faz distinção entre um crente e um ímpio. Lembra daquele texto do salmista? O sol nasce para o justo e para o injusto. Graça comum, bondade de Deus, benevolência, misericórdia, o amor de Deus sobre a sua criação. Já a graça salvadora, ou graça especial, diferente da graça comum, não é experimentado por todas as pessoas do mundo, mas apenas por aquelas pessoas que estão em Cristo. A graça salvadora tem a ver com o amor redentor de Deus, que é revelado principalmente em seu Filho amado, e transborda sobre aqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Graça transbordante. Graça que nos faz vivermos de fé em fé, independente das circunstâncias. Graça regeneradora. Graça que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a graça salvadora. Com isso, precisamos entender
que Deus não nos escolheu porque somos bonzinhos, ou porque fizéssemos algo que o agradasse. Pelo contrário, Romanos 5:8 vai dizer que Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. E se hoje, irmãos, nós estamos aqui louvando e adorando o nosso Senhor, e se hoje nós somos árvores que dão bons frutos, não devemos esquecer que nós nascemos de novo, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, conforme é dito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Então, Jesus, ele dá o primeiro passo para a dúvida do jovem, né? Para tirar essa dúvida do jovem. Versículo 19 e 20. Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E o jovem declarou: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Diálogo bem curioso. Jesus direciona o jovem para os 10 mandamentos, especificamente para os últimos 6 mandamentos relacionados ao homem. Tivemos aí o mês da família e foi falado muito sobre os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, eles eram considerados pelos judeus como as normas de conduta correta. O jovem, ele respondeu, provavelmente, eu imagino, de boca cheia. Desde a minha adolescência eu tenho cumprido todos eles. Pois ele achava que a sua performance religiosa poderia o salvar. Sua resposta, de certa forma ingênua, indica que o comportamento correto para ele, assim como para muitos de nós, é uma obediência externa da lei, não de caráter e de intenções do coração. Se ele talvez tivesse acompanhado Jesus de mais de perto, ele teria visto que no Sermão do Monte, Cristo já havia aprofundado esta lei, mostrando que pecado não se dava apenas pelo ato, e sim desde a intenção do coração. Jesus queria ajudá-lo a renunciar a esse conceito de justiça própria. Conceito esse que muitos de nós temos. E ele queria que o jovem pedisse a Deus pelo dom da vida. Que ele tivesse humildade e reconhecesse os seus pecados e se arrependesse. Na realidade, se nós formos analisar realmente esta história, o jovem quebrou tanto o 10º mandamento, que é o da cobiça, pois ele possuía muitas riquezas, além do necessário, como ele quebrou o 1º mandamento, pois os bens dele era o seu Deus. Ele também deu falso testemunho sobre si mesmo, violando o 9º mandamento. Fez tudo errado. Assim como qualquer um de nós sem a graça de Deus, faríamos também. Jesus, mesmo vendo esse conflito interior, ele olha para esse jovem com uma atitude de amor. Versículo 21. Jesus olhou para ele e o amou. E disse: falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Primeira coisa aqui, o amor sempre age com a verdade, independente de como a pessoa reage.
O amor de Jesus, isso é muito interessante, não leva a reduzir as exigências do discipulado. O amor de Jesus não leva a reduzir as exigências do discipulado, irmão. O discipulado se mantém o mesmo, independente das circunstâncias. Quando as pessoas estão sob o poder de suas riquezas, elas não estão livres para seguir Jesus. E o texto bíblico é claro. Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Este convite de Jesus é importante deixar bem claro que ele é específico para esse jovem rico. Com cada pessoa, com cada um de nós, Deus, ele trata de forma diferente. E o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, trabalha em nosso coração para que possamos renunciar àquilo que nos afasta de Deus. Somos chamados por Cristo não para sermos voluntários. Tem muita gente que acha que o chamado a Cristo é voluntário. Somos chamados para Cristo para sermos seus discípulos. E por isso precisamos fazer escolhas que mudarão a nossa vida. O texto diz apenas que o jovem ficou triste e foi embora. Não sabemos o que aconteceu com ele posteriormente. Não é contado. Mas Cristo sempre deixou claro como deve ser a vida daqueles que querem segui-lo. Lucas 9, 23, 25. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, este salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Fica bem claro as exigências, eita, irmãos, de Jesus. Após o jovem ir embora, Jesus direciona seu discurso aos discípulos, dando uma aula sobre o poder de Deus para a salvação. Versículos 23, 24 e 25 de Marcos. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essa palavra, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui precisamos entender que naquela época havia uma cultura muito forte que as pessoas bem-sucedidas eram abençoadas por Deus. Hoje em dia não é diferente, vemos muito isso nas igrejas que pregam a teologia da prosperidade. Você é bem-sucedido, é porque você é um abençoado. Também precisamos entender aqui o que o texto não diz. O texto não diz que ser rico é pecado. Longe disso. O que o texto diz é que o apego ao dinheiro e às coisas materiais afastam as pessoas de Deus. O texto também não diz que o texto também não convida as pessoas a uma vida de pobreza. O pobre não pode achar que o rico não pode ser salvo. Assim como ele não será salvo simplesmente por ser pobre. Isso a gente precisa deixar bem claro. Agora, o que o texto diz sobre a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus, a melhor forma de a gente entender isso é através da palavra
das palavras de Paulo para Timóteo. Paulo escreve para Timóteo no capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10, e o texto ele é muito claro. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesma com muito sofrimento. O texto é claro, irmão. O amor ao dinheiro cega as pessoas. Nós vemos isso todo dia. No nosso cotidiano, nós vemos isso. O quanto o amor ao dinheiro cega as pessoas. Aí a pergunta, então como nós devemos viver com as riquezas? Timóteo também vai explicar. No mesmo capítulo, os versículos 17 e 19, ele vai falar o seguinte: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza. Quando há confiança no dinheiro, falta confiança em Deus. Aí o texto continua. Mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes os ricos que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Aqui, irmãos, nós vemos um princípio que é o princípio da generosidade. Lembrando as palavras do nosso Salvador. Há muito maior felicidade em dar do que em receber. Muitas pessoas usam seu dinheiro como um ministério para abençoar as causas missionárias ou obras sociais para o bem dos menos favorecidos. Já no versículo 24, Jesus mostra que para qualquer pessoa é difícil entrar no reino dos céus. Aqui ele já não está mais falando só para o rico, mas para qualquer pessoa. A impossibilidade de autossalvação é ilustrada no provérbio que diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. No entanto, que os discípulos, no versículo 25, eles ficam perplexos, ficam assustados, apavorados, pois na cabeça daquele povo, daquela época, naquela cultura, se um rico, que era alguém abençoado por Deus, era difícil entrar no reino dos céus, então quem poderia ser salvo? E foi a pergunta que eles disseram no versículo seguinte, no versículo 26. Aí Jesus vem com uma resposta, que é uma resposta que nós devemos guardar no nosso coração, pois é um dos fundamentos da nossa fé. Jesus olha para eles e responde: para o homem é impossível ser salvo, entrar no reino de Deus. Mas para Deus não. Pois todas as coisas são possíveis para Deus. O que podemos aprender com essa pequena frase, mas de uma profundidade tão gigante? Irmãos, a salvação, ela não pode ser comprada. Não adianta fazer as coisas para Deus esperando algo em troca, ou devolver o dízimo como uma barganha. A salvação
não pode ser alcançada pela nossa performance religiosa. Não é porque nós vamos para todos os cultos e participamos de todos os trabalhos na igreja que nós obteremos essa salvação. A salvação não é pelos nossos méritos. Muitos acham, porque não fazem nada de errado, são merecedores do reino dos céus. Todo mundo já ouviu isso, né? Eu não bebo, eu não fumo, não faço nada de errado, não maltrato ninguém. Então eu sou digno de ir para o céu. A salvação não é por mérito. Quer dizer, a salvação não é por nossas obras. Não é porque damos esmolas. Não é porque ajudamos alguma entidade social. Pelo contrário, que a nossa mão direita fizer, que a esquerda não saiba. A salvação não é pelo conhecimento adquirido, por saber todas as doutrinas, dogmas e ter lido centenas de livros, ou por achar que sigo a melhor linha teológica, seja ela calvinista, arminiana ou qualquer outra que exista. A salvação, isso é importante em tempos atuais, não é porque sou politicamente de direita ou de esquerda. A salvação não está a nosso alcance por nossas forças. Isso é impossível. Mas para Deus é possível, pois é um presente que Ele nos concede de graça, por meio da fé, conforme Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, que diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. Tudo que nós fazemos de bom após sermos salvos, nós só fazemos porque somos salvos, e não para sermos salvos, pois nós fomos criados para as boas obras. Por fim, irmãos, é óbvio que nós não podemos reduzir o reino do céu somente à salvação. Porque o reino dos céus, o reino de Deus, ele é hoje, é agora. O reino de Deus é chegado ao ouvirmos estas palavras. Quando chegamos em casa, no discipulado, numa vida de boas obras, na igreja e fora da igreja, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O reino de Deus está em nós e precisamos, como bons discípulos de Cristo, instaurar este reino por onde nós passarmos, para que mais vidas sejam alcançadas. E da mesma forma que eu recebi esse presente de Deus, sem mérito, sem fazer nada, apenas crendo que Cristo é o meu Senhor, apenas se arrependendo, não foi por obra alguma, que outras pessoas possam fazer o mesmo através das nossas vidas. Que a gente deixe o senso de justiça própria aos pés do altar. Que a gente não se ache suficiente porque nós sabemos mais ou porque nós somos alguma coisa. Mas que nós venhamos ter o mesmo sentimento que Cristo teve, de humildade, que veio até nós, se esvaziou da sua glória, para que nós pudéssemos alcançar esta tão grande salvação.
Deus os abençoe, irmãos. Vamos orar? Senhor meu Deus, quero te agradecer pela tua palavra, que é viva, edificante, é mais penetrante, Pai, do que uma espada, Senhor, de 2 gumes. Ô Pai, que vai no mais íntimo, Senhor, e revela, Senhor, tudo o que está escondido no nosso coração. Nós temos um coração ainda que seja um coração orgulhoso, um coração cheio de vaidade, um coração que acha que pode tudo, um coração, Senhor, presunçoso. Oh Deus, quebra esse coração, Pai. Transforma esse coração num coração sensível à voz do Seu Espírito Santo. Nós venhamos dia após dia reconhecermos que nós estamos vivos, respirando, se mesmo em meio, Senhor, a toda essa turbulência por causa da pandemia, se estamos vivos é porque a Tua misericórdia nos alcançou, Pai. Que a Sua igreja reconheça o Seu senhorio, reconheça a Sua soberania e que nós venhamos lembrar que não foi as nossas mãos e os nossos pés que foram pregados na cruz, mas foi o do Senhor. E por tudo que o Senhor fez por nós, Pai, nós somos considerados justos sem sermos justos, pois a sua justiça nos contempla, a sua justiça nos alcança e transforma-nos numa nova criatura, Senhor. Por isso que nós venhamos viver em novidade de vida, Senhor, não pela força do nosso braço, mas pela força do Deus, que é o Deus do impossível, que é capaz de salvar, de libertar, de transformar o mais vil dos pecadores. Obrigado pela sua misericórdia, pela sua graça, pois ela alcança o assassino, alcança, Senhor, o ladrão, alcança, Senhor, o mentiroso, alcança, Senhor, a pessoa que vive numa vida de prostituição. A sua graça alcança todos e ela nos alcançou, Pai. Obrigado por esta tão grande graça, maravilhosa graça, que nós muitas das vezes não temos a dimensão, Senhor, pela nossa incapacidade, mas pelo seu amor, Senhor, nós podemos sentir esta graça nas nossas vidas, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e que nós possamos cada dia mais confiar no teu poder. Ajuda a sua igreja, nos ajuda em nome de Jesus. Amém.